TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Bom, e hoje vamos então falar um bocadinho, vamos discorrer um pouco, pensar também sobre este tema, Jesus, modelo e guia. Lembrando-nos sempre que Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio ensinar-nos que a finalidade da nossa vida na Terra é única e exclusivamente o aperfeiçoamento moral. Recebeu ele de Deus a incumbência de guiar a humanidade na sua evolução. E hoje, tal como então, ele continua a dirigir-nos e a apontar-nos o caminho para que nos aperfeiçoemos. Não é difícil, obrigada Amélia, não é difícil compreender que ele é o nosso guia, visto que durante a sua vida na Terra mostrou sempre, tanto nos seus exemplos como nos seus ensinamentos, que veio para nos indicar qual é o roteiro para o desenvolvimento moral. E ao declarar sede perfeitos, disse claramente que todos nós nos podemos aperfeiçoar, já que falava para toda a humanidade. Trouxe-nos o conhecimento da maior lei, que é a lei do amor, e o sentimento que existe no íntimo de todos nós e que é o ápice do nosso desenvolvimento moral e também intelectual. É essa maior lei, que é a lei do amor que ele nos trouxe. Portanto, por tudo isto é fácil de compreender que Jesus é o ser mais perfeito que algum dia pisou a Terra. Mas então, como é que um espírito desta grandeza espiritual, cujos ensinamentos e exemplos depois de 2000 anos ainda são estudados e ainda atraem os homens, como é que ele pode ser o nosso modelo? Pode, porque, conforme disseram os espíritos instrutores a Kardec, ele veio para nos servir de exemplo. Foi para isso que ele veio. Então o Espiritismo esclarece-nos como é que podemos e devemos imitá-lo, ao apresentar-nos Jesus como um Filho de Deus, criado exatamente como todos nós, espíritos imortais, que fez a sua evolução também em mundos físicos, em mundos materiais, e que atualmente está muitíssimo acima de todos nós em termos de realização espiritual. A doutrina espírita, e nós sabemos que ela nos ensina que todos os espíritos, sem exceção, são criados simples e ignorantes. E, portanto, ele vai-nos mostrar também que todos podemos chegar onde ele está hoje e que todos o vamos fazer, todos vamos atingir aquilo que é o único determinismo divino, que é sermos perfeitos, é a perfeição. E foi isto que aconteceu com Jesus e com muitos outros espíritos que nós nem sequer temos conhecimento. Portanto, ele pode e é o nosso modelo, ele é o nosso guia e o nosso exemplo, porque passou pelo processo que todos nós estamos a passar. E, tal como qualquer outro filho de Deus, ele venceu a sua própria ignorância e desenvolveu o seu potencial divino através de existências em mundos físicos, outros que não a Terra, tendo alcançado ainda antes da Terra existir um grau evolutivo que lhe permitiu ser o representante de Deus neste planeta. Então vejamos o que nos diz o Espiritismo sobre
Jesus, modelo e guia. E vamos começar com este livro, que é A Caminho da Luz, do benfeitor espiritual Emmanuel, que logo no primeiro capítulo diz assim: ensinam os espíritos que uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus têm em mãos as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias e de todos os fenómenos do nosso sistema solar. Jesus é um dos membros dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos. A nós foi dado saber, através dos espíritos, que essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. A primeira, quando o planeta terrestre se desprendia da nebulosa solar para que no tempo e no espaço se estabelecessem as balizas do nosso sistema cosmogónico e os pródromos da vida na matéria em efervescência no planeta. A segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à superfície do planeta, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vemos a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, o planeta destinado à nossa melhoria espiritual, que, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o objetivo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria sem nenhuma forma que o Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Neste livro, que foi escrito em 1938, no capítulo 24, chamado O Espiritismo e as Grandes Transições, o benfeitor Emmanuel afirma que tinha sabido que ia haver mais uma reunião da comunidade de espíritos de potências angélicas do sistema solar a fim de decidirem sobre o destino da Terra. E essa reunião aconteceu em 1969 e a ela compareceram Chico Xavier e Emmanuel, os missionários que há muitos séculos trabalham abnegadamente a favor da renovação de todos nós, espíritos terrestres ou terráqueos, como quiserem. Continua então Emmanuel. Jesus construiu a estrutura geológica do planeta, instituiu os regulamentos dos fenómenos físicos e organizou o equilíbrio futuro em nós na base dos corpos simples de matéria, tais quais existem no universo. Entre outras coisas, fez a pressão atmosférica adequada ao homem. E Jesus definiu também as linhas de progresso da humanidade futura. Estabeleceu a harmonia de todas as forças físicas que presidem as atividades planetárias. Enfim, preparou a abençoada e grandiosa Escola Terra para a redenção de almas. Diz Emmanuel para terminar: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo terrestre. Substituíram a sua providência pela palavra natureza. Mas o seu amor foi o verbo da criação desde o princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E no seu livro do mesmo nome, Emmanuel, o mesmo benfeitor, portanto, incita-nos a nós compreendermos e sentirmos melhor Jesus. Porque realmente nós precisamos de estudar com dedicação todos os seus ensinamentos e divulgar melhor a sua mensagem de amor. Diz-nos ele:
então neste livro, que é dele também, Emmanuel. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. Aos agrupamentos humanos, não só aos cristãos, a todos os agrupamentos. E estamos a falar, por exemplo, de Gandhi, estamos a falar de Buda e muitos outros. Inclusive Maomé, mas que esse desviou-se, mas quer dizer, ele foi mandando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos. E todos os profetas, é evidente, os profetas do Antigo Testamento, não é? Todos eles são enviados de Jesus. Desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Isto é muito importante porque hoje a espiritualidade superior continua exatamente a dizer o mesmo, que há muito mais para além de tudo aquilo que a codificação, os cinco livros e a continuação do trabalho com Chico nos trouxe, e portanto nos trouxeram ambos o mesmo espírito, mas em duas individualidades, personalidades diferentes, mas tudo aquilo que eles nos ensinam está de acordo com aquilo que nós podemos compreender. Há muito mais a saber, muito mais a compreender, mas nós ainda não temos inteligência nem compreensão suficientes para o podermos absorver nada disso. No futuro, a pouco e pouco, iremos lá chegando, porque há muitas mais revelações a nos serem trazidas. Mas para já, aquilo que sabemos é suficiente para nós irmos caminhando e evoluindo sempre. Mas aqui ele vai, mais uma vez, Emmanuel vem focar esse ponto, que em cada época Jesus foi revelando aquilo que a nossa compreensão pode abranger. Então agora já podemos compreender porque é que os espíritos superiores, o mundo maior, nos diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Porque ele fez tudo isto. Foi ele, efetivamente, que modelou o nosso mundo. E no livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos instrutores, na 625, qual foi o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta não pode ter sido mais clara e sucinta: Jesus. Mas Kardec fez logo a seguir a esta pergunta, anotou uma observação que diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, qual foi
e continua a ser a missão de Jesus. Podemos nós perguntar-nos. E nós, espíritas, já sabemos que é encaminhar a humanidade para o bem, dando condições para que nós, seres humanos, evoluamos tanto em conhecimentos como em moralidade. Porque Emmanuel também comenta mais do que uma vez nas suas mensagens, nos seus livros, que o homem, para ascender, tem que ter equilíbrio. E é como um pássaro, que uma das asas é o amor e a outra asa é o conhecimento, a sabedoria. E ele remata dizendo que, neste momento, na Terra, o homem é como um pássaro que tem a asa do conhecimento extraordinariamente estendida, toda ela está estendida, mas a asa do amor, da moralidade, é uma asa que ainda está mirrada. Portanto, não tem o equilíbrio. E ele, assim, não pode ascender, digamos, a esferas e a planos muito mais felizes, porque uma das asas ele não consegue voar com uma das asas agarradinha ao corpo, coitadinha coitadinhos de nós, porque somos nós, não é? Então, na Gênese, diz assim: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir essa ideia. Assim, com o nascimento de Jesus, vamos ver agora aqui outra vez, no A Caminho da Luz, que ele diz assim, Emmanuel: começava a era definitiva, com o nascimento de Jesus, começava a era definitiva da maioria espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E continua: o Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Escolheu ambientes pobres para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que as verdades dispensavam o cenário sumptuoso dos templos, dos areópagos, está mal escrito, desculpem, enganei-me, e dos fóruns para se fazerem ouvir na sua misteriosa beleza. As pregações de Jesus em praças públicas tinham como objetivo reunir as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. E mais à frente diz: renovou a lei de Moisés com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. A palavra de Jesus refundiu todas as filosofias e aclarou o caminho das ciências. Portanto, porque é que a mensagem de Jesus causa tanto impacto? Porque ela é límpida, ela é cristalina, ela é livre de quaisquer fórmulas iniciáticas ou de quaisquer manifestações exteriores de culto. E no livro roteiro, mais uma vez de Emmanuel, sempre Emmanuel veio dizer-nos: os ensinos de Jesus não têm nenhuma fórmula complicada. Jesus desce da sua altura espiritual, encarnando na Terra, para libertar o templo do coração humano e levá-lo à sublimidade do amor
e da luz. Isto, de facto, será conseguido através da fraternidade, do amor e do conhecimento. E Emmanuel conclui dizendo: Jesus não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige a sua palavra à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Ou seja, é só através do trabalho e da luta, porque precisamos de lutar muitas vezes diariamente, mas essa luta não é só com aquilo que nos rodeia. A luta mais importante que nós devemos tratar é aquela que nós devemos, não é tratar, é fazer connosco próprios. Essa é a que nós precisamos de fazer. Jesus esteve aqui para nos ensinar a compreender as leis de Deus, que Moisés recebeu mediunicamente, sim, porque creio que já todos aqui sabemos que Moisés, não foi Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, não é? Foram espíritos superiores que vieram e que ele mediunicamente psicografou, provavelmente por escrita direta, as tábuas da lei, chamadas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas ele ensinou-nos, então Jesus veio ensinar-nos que temos que compreender o que são as leis de Deus, mas fê-lo como? Pelos seus exemplos. E disse-nos que nós poderíamos fazer exatamente aquilo que ele também fazia. Vem-nos mostrar o caminho. Por isso, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo e no seu ponto 3, vem-nos logo dizer a espiritualidade que Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Então, a reforma radical que Jesus fez das leis de Deus que Moisés recebeu foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ainda disse: eis aqui toda a lei e os profetas. Ou seja, que é só isto que nós precisamos de fazer. Só que é fácil dizer que é só isto. O difícil é realmente levá-lo à prática, não é? Porque todos nós ainda estamos num estágio de evolução moral baixo, pequeno, ainda somos muito ignorantes em termos espirituais e, portanto, é muito difícil para nós fazer isto que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, ainda conseguimos, muito de nós. Mas amar o próximo como a nós mesmos, aí a coisa já pia mais fino, não é? Já é mais difícil, porque há uns que gostamos mais, há outros de que gostamos menos, há uns que nos ofenderam, há outros a quem nós também já ofendemos, e, portanto, este amar o próximo como a nós mesmos é difícil de se seguir, mas é isso que temos que fazer. Podemos ter a certeza absoluta que não há outra solução. Temos mesmo que começar a aprender a amar o nosso semelhante.
Então, o que é que a mensagem de Jesus nos veio trazer? Vamos novamente procurar Emmanuel, desta vez no seu livro O Consolador, um livro extraordinário de perguntas e respostas que todos nós devíamos ler e meditar e que na questão 282 esclarece que o Antigo Testamento é o alicerce da revelação divina, o alicerce apenas, e que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, se no Antigo Testamento temos a base, no Evangelho é que está realmente a nossa construção, o edifício de redenção das almas. E é esta redenção que todos nós devemos querer conseguir alcançar. Não é? É aquela outra frase também que se usa muito nas casas espíritas, no espiritismo em geral, que é afastar de nós o homem velho e fazer nascer em nós, brotar de nós o homem novo. Qual é esse homem novo? É o homem que segue os exemplos de Jesus, que segue o seu Evangelho. É a construção do nosso edifício de redenção. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra. Veio ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Portanto, a sua missão, e eu sublinhei, foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e só a sua doutrina, com toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Deixou os seus ensinamentos não só nas palavras, mas sobretudo nos atos, nos seus exemplos. Portanto, meus amigos, não há dúvida nenhuma que a moral de Jesus contida nos Evangelhos é o roteiro seguro para a nossa evolução. A sua prática é a solução para todos os problemas humanos e é o objetivo que vai ser atingido pela humanidade mais cedo ou mais tarde. Ele veio trazer-nos uma mensagem baseada na igualdade, na fraternidade, na justiça e no perdão. Isto é, no amor, porque tudo isto engloba o amor. Veio ensinar-nos, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e com o mesmo destino, que é a felicidade. Todos vamos chegar à felicidade. Que Deus é amor e que por isso não castiga os seus filhos, corrige-os, perdoando-lhes sempre. Que Deus é um Pai que não deve ser temido, mas sim amado. Veio mostrar-nos que para conseguirmos evoluir e ser felizes, só precisamos de viver e de praticar aquilo que é mais difícil de momento para todos nós, que é praticar a humildade, a bondade e a caridade. Não é? E ele reuniu tudo isso, como vos disse, no amor. Disse claramente que o amor tem que ser incondicional, sendo preciso amar os inimigos e fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam, a fim de sermos filhos do Pai que está nos céus. Mas isto é muito difícil ainda para todos nós conseguirmos alcançar este ponto. Dizia Jesus:
Se o Criador faz com que o sol se levante, tanto para os bons como para os maus, se faz chover sobre os justos e os injustos, que recompensa teremos se só amarmos quem nos ama? Mas então, é possível amarmos os nossos inimigos? O Evangelho, segundo o Espiritismo e a doutrina em geral, diz-nos que sim, e que é isso mesmo que devemos fazer. E a resposta então do Evangelho é a seguinte: Jesus não pretende que cada um tenha pelos inimigos a mesma ternura que tem por um irmão ou por um amigo. O coração até bate de modo diferente quando se está ao pé de alguém que amamos ou de alguém de quem não gostamos assim lá muito. Mas podemos o quê? Podemos ser benevolentes, que é isso que nesta fase da nossa evolução, neste momento, é isso que nos é pedido, que sejamos benevolentes. E como é que podemos ser benevolentes? Olhem alguns dos exemplos do Evangelho. Não tendo contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoando-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. Não pondo nenhum obstáculo para a reconciliação. Desejando-lhes o bem em vez do mal. Ficando contentes, em vez de tristes, com o bem que lhes aconteça. Sim, porque às vezes gostamos muito de dizer bem feita. Não é? Ainda estamos na fase do bem feita. Pois é, mas temos que ver se mudamos o chip e passamos a dizer outra coisa, que não bem feita. Portanto, socorrendo-os em caso de necessidade. Vejam lá, não é fácil, mas o Evangelho traz-nos tudo aquilo que nós precisamos de aprender. E também, como já dissemos há pouco, o Evangelho não quer, não pede, não exige. O Evangelho, que é a palavra de Jesus, não exige que o façamos de um dia para o outro, mas sim que nos vamos esforçando para o fazer. Isso sim. Ele pede-nos que nos esforcemos para nos melhorarmos. Então, a seguir, vamos ver aquilo que Jesus nos veio ensinar. Entre outras coisas, mas talvez as mais importantes sejam estas que eu vos trouxe. Pelo menos para mim são. Exemplificou o quê? A humildade. E vamos ver isso no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E aqui Jesus estava claramente a mostrar que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pela humildade. E nós também sabemos, por Emmanuel, sempre ele, que os dois cancros da humanidade são precisamente o orgulho e o egoísmo. Então, contrapondo a isto, Jesus veio trazer a humildade. E essa humildade é aquela que ele exemplificou. Também mostrou a necessidade do progresso nas parábolas dos talentos e da figueira seca, ao mostrar a necessidade e a responsabilidade que temos de progredir e de produzir bons frutos, ou seja, de nos modificarmos interiormente. Explicou a reencarnação. Também a exemplificou,
mas foi mais tarde. Explicou a reencarnação. No diálogo com Nicodemos, explicou exatamente essa lei, a lei da reencarnação, ao falar-lhe sobre a necessidade de se nascer de novo, quantas vezes forem necessárias até se atingir a perfeição. E nós também sabemos que vai depender de nós. Demorarmos mais tempo ou menos tempo. Quanto mais depressa nós assimilarmos as leis de Deus e principalmente as leis de Deus, sim, e aquelas que Jesus exemplificou, menos tempo nós vamos demorar para chegar à perfeição. Mostrou o que é a reforma íntima e é paradigmática esta imagem e aquilo que Jesus lhe disse, não é? Vai e não peques mais, mas mostrou que, em primeiro lugar, cada qual deve tentar corrigir os próprios erros ao dizer que quem estiver livre de pecado que atire a primeira pedra. Pois é, não é? É difícil para nós não criticarmos, é difícil para nós não censurarmos, mas tudo isso nós temos que começar a tentar refriar e fazer desaparecer de dentro de nós. Porque é isso, é dessa maneira, e a pouco que nós vamos tornando-nos mais tolerantes, mais indulgentes, para um dia chegarmos aqui a conseguirmos perdoar, que é aquilo que é mais difícil para nós neste estágio evolutivo em que estamos. Ele também veio, por exemplo, explicar a caridade em duas parábolas lindíssimas, mas que são realmente modelos para o que deve ser a caridade, que é a parábola do óbolo da viúva e a parábola do bom samaritano. E Jesus também disse que a caridade não está só nas grandes obras, também está nos pequenos gestos do nosso dia a dia. Isto é, quando nos calamos numa discussão, e não é fácil, principalmente se sabemos, já não é se achamos, é se sabemos que temos a razão. Quando consolamos alguém, estamos a fazer caridade. Com o nosso exemplo também, ao vivermos dignamente, com o trabalho honesto e com as oportunidades de trabalho que criamos para os outros, se tivermos dinheiro, se formos um industrial, um comerciante, etc. Hoje há inúmeras profissões novas que dão aso a que se possam criar imensos postos de trabalho, e se esse homem ou essa mulher for digno, ele está a fazer caridade a essas pessoas, porque lhes está a dar um meio de eles não terem que roubar, por exemplo, não é? E de poderem alimentar e levar dinheiro para as suas casas, para a sua família. Portanto, também é caridade. Com a prece é evidente. A prece por nós e pelos outros, não é? E com a divulgação da doutrina espírita, claro, não podia faltar, sendo nós espíritas, não é? Portanto, para Jesus, a caridade moral é aquela que os espíritos instrutores disseram a Kardec e que se encontra na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, e que é a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como Jesus a entendia? E olhem como Jesus entendia o que é caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
É fácil? Não. Para nós, ainda não. Mas deve ser um objetivo a alcançar por todos nós? Claro que sim. Por todos nós. E no capítulo 11 do Evangelho, diz assim: amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Emmanuel, mais uma vez, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, tem um ponto que é o número 41, uma mensagem, é o número 41, a que ele dá o nome de a regra áurea. Portanto, a regra de ouro, não é? Como hoje se diz. A regra áurea. E a regra áurea, segundo Emmanuel, é exatamente esta: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Porque diz ele que se nós fizermos isso, já estamos muito mais à frente e já sabemos fazer caridade. Olhem como é importante. Portanto, tenhamos sempre dentro de nós, na mente, vamos pôr assim no frigorífico, não é? Ali, um ímã. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Vamos por aí, que por aí vamos bem. Então, Jesus tem muitíssimo a ver com os princípios do Espiritismo. É estreitíssima esta ligação entre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Porque a moral espírita é a moral ensinada no Evangelho. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo ou restaurado, como lhe chama também Emmanuel, e não só outros benfeitores espirituais, não criou nenhuma nova moral, nem uma doutrina diferente daquela que o Mestre ensinou. E quem diz que o Espiritismo criou uma nova doutrina está errado. Apenas o Espiritismo veio confirmar tudo aquilo que está nos Evangelhos. Apenas e só amplia as suas informações e traz outras novas, já próprias dos tempos, digamos assim, modernos, porque, entretanto, passaram 1900 anos. E, por isso, o homem já tinha outra compreensão, podiam vir novos ensinamentos como vieram. E vejamos, então, como tudo aquilo que Jesus disse está também patente na nossa doutrina. E estes que vos vou trazer agora aqui são apenas alguns desses pontos comuns. Por exemplo, a evolução. Diz-nos Jesus: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender por agora. Quando o Espírito da Verdade vier, vos dirá a verdade completa. O livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A lei da ação e reação. Mas Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos quantos se servirem da espada, pela espada morrerão. E, noutra altura, vê, ficaste curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E estas palavras de Jesus foram para o paralítico da piscina de Betsaida, que estava paralítico há 38 anos. Mais, a comunicação com os mortos, isto é, a mediunidade.
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só a eles a um alto monte. Lá, transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias e conversaram com ele. A reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Na reencarnação é o famoso diálogo que Jesus teve com Nicodemos, em que ele disse a certa altura: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E sobre a pluralidade dos mundos habitados, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos planetas, há muitos mundos. E hoje nós sabemos que é assim. Quase todos os dias aparecem notícias nos jornais de que o astrónomo A, B, C descobriu um novo exoplaneta, outros que estão a girar em torno de outras estrelas, etc. É constante. Portanto, veio efetivamente dizer aquilo, noutras palavras, que hoje está mais do que constatado. Na casa do meu pai há muitas moradas. E veio também dizer aquilo que o Espiritismo proclama, que é a responsabilidade individual, ao dizer: porque o Filho do Homem há de vir com os seus anjos na glória do seu Pai, e então retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E também o julgamento das ações alheias. Não julgueis para não serdes julgados, pois conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. E veio trazer-nos, claro, como não podia deixar de ser, o perdão. Se fores apresentar a tua oferta ao pé do altar e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta para apresentares a tua oferta. Então Pedro aproximou-se e disse-lhe, outro exemplo de perdão: Senhor, se o meu pai me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente, indefinidamente. Portanto, o perdão para nós já sabemos que faz parte da caridade moral que Jesus veio ensinar, que é importantíssimo e que é uma necessidade, porque o perdão é o caminho seguro para a nossa felicidade futura. Na questão 340 do Livro dos Espíritos, é-nos dito que para o mundo material o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido tenha de esquecer a falta. Mas, para o mundo espiritual, o perdão e o esquecimento devem andar de mãos dadas. Embora, em todos os instantes da nossa vida, o que deva prevalecer é o orai e vigiai. Porque no capítulo 26 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, mais uma vez e sempre Emmanuel, diz-nos que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as boas energias. Portanto, a prece, já sabemos que é essencial. E toda a espiritualidade superior, nos diversos e inúmeros livros que escreveu,
sempre, sempre, sempre se refere à prece, se refere ao orai e vigiai, e nos diz que esse é o caminho para chegarmos um dia à felicidade. E temos ainda a lei do amor. Portanto, diz-nos Jesus, tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. E ainda para terminar, vamos ver, Emmanuel, o que ele diz no seu livro O Consolador sobre o Espiritismo. Na pergunta 42, somente o cristianismo restaurado, isto é, o cristianismo, pode salvar o mundo que se perde. Nossa missão é essencialmente religiosa. Eu sublinhei porque, efetivamente, o essencialmente faz todo o sentido. Essencialmente religiosa na restauração da fé viva e na revivência das tradições simples dos tempos apostólicos. Não temos a presunção de pedir o atestado de óbito das escolas religiosas, nem desejamos estabelecer a luta dogmática e o sectarismo. Desejamos tão só reavivar a crença pura, a fim de que o homem, na qualidade de herdeiro divino, possa entrar na glória espiritual da compreensão de Jesus Cristo. Conclusão: o Espiritismo revive os ensinamentos do Mestre e esclarece-nos sobre os nossos direitos e responsabilidades. Logo, o que é que acontece? Cabe-nos lutar connosco próprios para vencermos as nossas imperfeições morais. E os espíritos instrutores disseram a Kardec que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu e que a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. E, portanto, seguindo os mesmos propósitos e os mesmos princípios, a doutrina espírita também nos aconselha à reforma íntima, lembrando-nos que a lei da ação e reação nos acompanha em todas as situações da vida. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Portanto, vamos recordar o significado da vinda de Jesus à Terra e da doutrina que ele nos trouxe. E é o capítulo 1, ponto 4 do Evangelho, onde nos é dito que ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Portanto, lembremos-nos sempre de Jesus, lembremos da sua presença constante e, sobretudo, trabalhemos para concretizarmos os objetivos que ele nos propôs. E esta é a nossa lição desta noite para todos nós que aqui estivemos, encarnados, desencarnados e principalmente para mim própria, claro. E então, muita paz a todos.